Olá, hoje a gente vai conversar sobre a interação humano-computador, ou IHC. Sabe, aquela força meio invisível que molda todo o nosso mundo digital? Pois é, ela está em tudo, toda vez que a gente pega um celular ou senta na frente de um computador. E entender como isso funciona é fascinante. E para começar, nada melhor do que essa frase do Larry Tesler, um dos pioneiros da computação. A interface é o sistema. O que ele quis dizer com isso? É bem simples, na verdade. Para qualquer pessoa normal que está ali usando a tecnologia, a tela, os botões, os menus, aquilo é a realidade. Não importa se o código por trás é uma obra de arte da engenharia. Se a interface for confusa para quem usa, o sistema inteiro é um fracasso. Simples assim. E é com essa mentalidade que a gente mergulha nesse assunto. Vamos ver como essa ideia central mostra o quão importante é projetar bem essa ponte, essa conexão entre nós, os humanos, e as máquinas que fazem parte do nosso dia a dia. Então, afinal, o que é essa tal de interação humano-computador? Bom, é um campo de estudo que é uma mistura bem interessante de ciência da computação com psicologia cognitiva e, claro, design. O grande objetivo é criar tecnologias que não só funcionem, mas que pareçam naturais, sabe? Quase como se fosse uma extensão do nosso próprio pensamento. Essa imagem aqui ilustra a ideia perfeitamente. Pensa na IHC como uma espécie de tradutora. Ela pega toda aquela lógica fria, complexa do código de um programa e transforma em algo que a gente consegue entender, que a gente consegue usar para resolver um problema. E olha, não é só sobre deixar as coisas bonitinhas, não. É sobre construir pontes de verdade, pensando em utilidade, em usabilidade e em acessibilidade. Para a gente entender por que a IHC é tão fundamental hoje em dia, vale a pena dar um pulinho no passado. O jeito como a gente interage com os computadores mudou, assim, da água para o vinho. E foi essa evolução que, no fim das contas, abriu as portas da tecnologia para todo mundo. Olha só que diferença brutal. No começo, usar um computador era quase como aprender uma língua nova, uma língua só para especialistas. Era tudo texto, tudo comando, super difícil. Aí veio a revolução das interfaces gráficas, com os ícones, as janelas, o mouse. De repente, não precisava mais decorar nada. Era só ver e clicar. A computação se abriu para o mundo. E essa jornada, claro, não parou ali. Dos anos 70 para cá, a gente passou de digitar códigos para tocar em telas, falar com assistentes virtuais e até mergulhar em mundos de realidade virtual. Cada passo desses foi deixando a tecnologia mais integrada, mais natural na nossa vida. Agora, vamos para a parte prática. A IHC não é só um papo acadêmico. Ela se tornou uma peça estratégica, vital mesmo para o sucesso de qualquer empresa nesse mercado digital maluco que a gente vive hoje. O ponto crucial é este: quando as empresas investem num design que pensa nas pessoas, os resultados aparecem, e são resultados bem concretos. As equipes produzem mais, erros que custam uma fortuna são evitados, treinar gente nova fica mais fácil, as vendas aumentam e os clientes, bom, eles viram fãs. No fim das contas, não é um custo, é uma vantagem competitiva. E o impacto nos custos pode ser gigantesco. Olha só esse número, 50%. É muita coisa, né? 50% de redução nas chamadas de suporte técnico. Exatamente. Uma boa usabilidade pode cortar esses custos pela metade. Simplesmente porque quando o sistema é intuitivo, as pessoas conseguem se virar sozinhas. A economia para a empresa é absurda. E essa redução de problemas não é só boa para o caixa da empresa. Ela cria um efeito dominó super positivo. Ferramentas que funcionam direitinho deixam as equipes mais felizes, mais produtivas. Menos frustração com a tecnologia significa mais foco no que realmente importa. Mas o impacto não para na economia de custos, não. Um bom design também pode gerar um aumento expressivo, que pode chegar, pasmem, a 200%. 200% de aumento nas taxas de conversão. É isso mesmo. Quando você tira os obstáculos, torna a compra mais fácil ou a navegação mais clara num site, as vendas podem mais do que dobrar. Uma experiência do usuário sem atritos se traduz diretamente em crescimento para o negócio. E vamos combinar. No mundo onde os produtos e serviços são cada vez mais parecidos, a qualidade da experiência do usuário vira o grande diferencial. É o fator que faz alguém escolher a marca A em vez da B. Essa frase aqui resume a ópera. Investir em IHC não é gasto. É um dos investimentos mais espertos que uma empresa pode fazer, com um retorno que é simplesmente massivo. Ok, a gente já entendeu o porquê. Agora vamos ao como. Como é que se cria uma experiência de alta qualidade? Bem, existem alguns princípios e modelos que ajudam a guiar esse processo. A base de tudo, o alicerce, é a usabilidade.
Mas perceba que a definição vai bem além de ser só fácil de usar. A gente está falando de eficácia, ou seja, a pessoa consegue fazer o que queria, de eficiência, com que rapidez e esforço, e de satisfação. A experiência foi agradável ou frustrante. E aqui está o pulo do gato. A usabilidade é fundamental, é o ponto de partida. Mas para construir uma experiência daquelas que ficam na memória, que realmente têm valor, a gente precisa de mais peças nesse quebra-cabeça. Esse é o modelo do favo de mel da experiência do usuário. Ele mostra que a usabilidade é só uma parte da história. Uma ótima experiência precisa também ser útil, né? Resolver um problema de verdade, precisa ser desejável, criando uma conexão emocional com a marca e, muito importante, ser acessível, para que pessoas com diferentes habilidades consigam usar. No final, todas essas facetas se juntam para entregar algo que é genuinamente valoroso, tanto para quem usa quanto para o negócio. E para a gente fechar, vamos dar uma espiada no futuro. Os princípios de HC que a gente conversou estão sendo aplicados agora numa nova geração de tecnologias que vão muito, mas muito além das telas que a gente conhece. A própria ideia do que é uma interface está se transformando. Ela não está mais presa num computador. Ela está no nosso bolso, no nosso carro, no nosso ouvido com os assistentes de voz e, muito em breve, na nossa frente com a realidade aumentada e virtual. Os desafios e as oportunidades para a EHC só estão começando. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta no ar, não é? Conforme a tecnologia vai se tornando mais e mais integrada, quase invisível no nosso dia a dia, como será que a nossa relação com o mundo digital vai mudar? Bom, uma coisa é certa. Os princípios da interação humano-computador serão mais importantes do que nunca para guiar essa transição.